Fala família Liga, Igor falando. Eu sei que você não aguenta mais. A maioria já está cansada ali de ver o Bitcoin, que seja em 100, aí parece que vai romper, não rompe, volta tudo de novo. Aí na outra semana parece que vai romper de novo, mas não vai. Eu sei que a maior parte está já esgotada, aí praticamente os preços sem se mexer desde novembro, dezembro do ano passado. Mais de 6 meses, uma movimentação de preço fraca. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque esse ciclo ele já deu diversas vezes essa mesma sensação de que as coisas não iriam acontecer, que dessa vez seria diferente. Foi isso justamente que tirou a maior parte das pessoas do jogo, é o que sempre faz com que a maior parte saia do jogo. E também, não só a gente vai entrar dentro desse ciclo para mostrar, para relembrar, na verdade, esses momentos, para a gente conseguir se manter firme, mas também voltar a alguns ciclos passados para ver que, historicamente, o que nós estamos vivendo é totalmente normal. E a gente vai falar sobre isso hoje. Deixa seu like, ativa a notificação, vê se você está inscrito aí no canal, porque a Liga está com esse canal provisório, então não deixa de ver, aperta o botão de like, dá essa moral pra gente. E não deixa de ver se você já é inscrito para não perder nenhum vídeo. Mas vamos que vamos, família. Nós estamos então há várias semanas lateralizando aqui com Bitcoin entre 100 e 110 mil dólares. Mas se a gente for um pouco para trás, a gente vai ver que a gente alcançou, né, mais ou menos esse valor no iniciozinho de dezembro. E desde então o que a gente tem feito é uma grande lateralização com quedas. E isso não é novidade nesse ciclo, porque desde que a gente fez o fundo lá em 2022, que era justamente quando a gente deveria fazer, porque um ano mais ou menos após aqui o topo de mercado de 2021, a gente rompe o Bull Market Support Band e a gente tem puxadas muito fortes, mas grandes períodos de lateralização. Então as puxadas são muito rápidas, como a gente nota aqui, por 3 vezes dentro desse ciclo, mas os períodos de lateralização são muito lentos, são muito extensos, demoram muito e isso vai drenando as nossas energias. Se você estava aqui desde o início desse ciclo, você vai lembrar que esse momento aqui, depois que a gente fez o fundo, então o Bitcoin, ele sobe muito forte, praticamente durante todo 2023, mas foi um momento em que ninguém aguentava mais, porque o Bitcoin ele não se mexia ali por volta de 25, 30 mil dólares, e as narrativas desse momento aqui, durante todo 2023, quais eram? Gente, o Bitcoin ele vai voltar a cair. A macroeconomia, o Bitcoin nunca enfrentou uma macroeconomia ruim, e é por isso que dessa vez vai ser diferente. E o Bitcoin não fez o fundo, ele vai fazer um novo fundo aqui em 12 mil dólares. Era o que a maioria acreditava lá em 2023. Isso foi repetido por tantas e tantas semanas que virou ali a verdade absoluta do momento, que é normal, família, que é totalmente normal, porque em período de lateralidade, se ninguém aguenta mais, você começa a ser contagiado aí por comentários pessimistas. E a gente nota que, após esse grande período de acumulação, o que a gente fez foi que, no final do ano, próximo ao halving, a gente fez, então, uma alta significativa, uma alta vertical. E aí, beleza, aí já muda, né? Dentro desses períodos rápidos, aí a narrativa já muda. Ah, agora é halving. Ah, agora vai. Agora tem ETF nos Estados Unidos. E aí, nós nos deparamos com mais meses e meses de lateralização. Bitcoin lateralizando aqui de março a outubro, durante muito tempo. E qual era a narrativa aqui? Ah, não, as coisas já eram para ter acontecido. Já estamos no ano do halving e o Bitcoin não deslanchou. Aqui nessa meiuca, que junho, julho, agosto, todo mundo falava isso. E não, dessa vez é diferente porque não sei o que, porque não sei o que lá. E o Bitcoin, ele não vai deslanchar. Já era para ter deslanchado, porque já passou o halving, já aconteceu o halving. Então, o Bitcoin dessa vez é diferente, ele não vai deslanchar. E o que aconteceu foi que no final do ano, mais uma vez, tivemos mais uma puxada muito forte. E aí, dentro dessa puxada, qual foi a narrativa agora de novembro? Ah, agora o Bitcoin vai alcançar 150 mil dólares, 200 mil dólares, altcoins vão vir, a Dog to the Moon é a meme do momento, vai chegar a $1, agora as altcoins explodem, o Bitcoin finalmente vai deslanchar, porque tem ETF, porque o Trump foi eleito. Então, eu noto como muito rápido. Dentro desses períodos de avanço, as narrativas elas viram de ruins para muito boas, muito otimistas. Mas aí o que foi que aconteceu? A gente tem aqui
um grande período de lateralização. E agora já voltam o quê? Aquelas narrativas pessimistas. Não vamos ter altcoin season, esse ciclo é diferente. O Bitcoin, ele pode voltar a cair com a guerra, com os conflitos, com as taxações do Trump, as tarifas do Trump contra a China, tá tendo uma guerra comercial. Enfim, são inúmeras as narrativas que fazem com que a gente acredite que o Bitcoin nunca vai deslanchar, não só o Bitcoin como todo o mercado, mas principalmente também porque o que todo mundo diz, já era para ter acontecido, é o ciclo mais fraco de todos os tempos. Então, como eu contei essa história para você aqui durante todo esse ciclo, isso foi literalmente um mantra. Se você passou por esse ciclo, você já deve estar acostumado com esses momentos. E não se esqueça, porque toda vez que a narrativa estava tão ruim assim, era justamente o período pré que o Bitcoin subia forte, mas óbvio que essas subidas acontecem muito rápido. Então é a terceira vez que a gente está passando por esse momento e está acontecendo exatamente a mesma coisa. E agora eu vou voltar lá para o ciclo de 2017 para a gente ver o seguinte: a gente teve é o quarto ciclo aqui completo que a gente tem do Bitcoin. A gente teve dois ciclos verticais com topo duplo, 2013 e 2021. E a gente teve um ciclo mais homogêneo aqui em 2017, que é o que está mais similar ao ciclo atual de 2021, que está um ciclo homogêneo. Bitcoin sobe, lateraliza por muito tempo, sobe, lateraliza por muito tempo. Exatamente como foi aqui, muito semelhante como foi em 16, 17. Sobe, muito tempo lateraliza, sobe, muito tempo lateraliza, aí vai subindo, caindo, encontrando bull market support band. Mas vocês notam, o que eu quero mostrar para vocês aqui no ciclo de 2017 é que, se a gente pegar o mês que a gente estava agora, lá em 2017, vocês vão notar que aqui no meio de junho, o Bitcoin chegou a $2.000. Em julho, que seria mês que vem, o Bitcoin chegou em $1.700. E se a gente for até um pouco mais para frente, se a gente pegar setembro ou até mesmo início de outubro, o Bitcoin estava $3.500. E vocês sabem qual foi o valor final que o Bitcoin chegou em 2017? Foi $20.000. Então, simplesmente em 2 meses, ali 3 meses, outubro a dezembro, o Bitcoin ele vai e faz ali a corrida parabólica final, que foi justamente o momento em que a maior parte das pessoas que chegou naquele ciclo chegou, porque é o momento que a XRP ela passou de $1, virou o melhor projeto do mundo, Cardano era a sensação do momento. Tinha lá diversos projetos que nem existem mais hoje em dia, Nano, se eu não me engano, vários projetos que eram aí os novos bitcoins, os que iam dominar. A própria IOTA, que era uma das principais projetos, era um dos principais projetos hoje em dia praticamente inexistente aí, ninguém mais fala de IOTA ou IOTA, dependendo de como você pronuncia. Mas enfim, família, o que eu quero mostrar para vocês é que, então, no ciclo que a gente tem mais similar ao ciclo atual, vocês notam que até outubro, até o último trimestre desse ano, Bitcoin estava $3.000. Então vocês podem ter certeza que se a gente fosse transpor lá para 8 anos atrás, muita gente nesse momento também estava falando: ah, o ciclo mais fraco de todo o tempo. Ah, não vai ter altcoin season. Ah, o Bitcoin já era para ter explodido e não explodiu. Vocês podem ter certeza que as narrativas eram essas. Até porque vocês notam que, mais uma vez, se a gente pegar junho e julho, o Bitcoin tinha o valor total de mercado ele era de 50 bilhões. 50 bilhões, olha isso, inacreditável, né? Mas enfim, 50 bilhões de dólares. Sendo que no topo do Bitcoin chegou a 700 bilhões de dólares. Ou seja, do momento atual até o momento do topo final, que foram ali 6 meses, 5 meses, o mercado expandiu em mais de 10 vezes. E foi nesse momento que entrou o dinheiro nas altcoins. Foi nesse momento em que os holofotes vieram. É porque depois que o tempo passa, tu olha para trás e vê, ah, foi mais ou menos da mesma forma esse ciclo. Até vocês podem ter certeza que no ciclo que vem, você vai olhar para esse ciclo atual, 24 e 25, você vai ver, ah, foi mais ou menos da mesma forma, assim. Se as coisas demorarem a acontecer, digamos, acontecerem só no final do ano, beleza, a curto prazo, você vai ficar ouvindo essas narrativas. É diferente, não vai ter altcoin season, ih, Ethereum morreu. Só que lá na frente, daqui a 4 anos, você vai olhar para trás e ver, cara, aconteceu mais ou menos da mesma forma, entendeu? Começou a subir quando deveria começar a subir, que foi no final do ano do halving, e em 2025 fez o topo final. Caso a história volte a se repetir, pelo menos é isso que eu acredito que vai acontecer. Só que no micro, como as coisas às vezes
elas demoram, as pessoas vão ficando ansiosas, até porque elas já têm um certo conhecimento do ciclo, só que elas têm o que elas querem que aconteça, né? Que o Bitcoin suba hoje, agora, rápido. Só que às vezes, como a gente nota aqui, o mercado demora a expandir. Foi um ciclo mais homogêneo, diferente do ciclo que a gente teve em 2021, que é até o que está mais fresco na cabeça das pessoas, que o Bitcoin, logo no final de 2020, já praticamente expandiu tudo. O Bitcoin e o mercado, tá? Vocês notam que saiu aqui de 300 bilhões para 2,6 tri. Isso aconteceu logo na primeira fase, foi uma fase parabólica. E aí depois termina com 3 trilhões. Então não houve ali uma homogeneidade igual a gente está tendo esse ciclo, aonde o mercado ele expandiu só na fase final. Não, foi dividido em duas coisas parabólicas, duas corridas parabólicas, assim como foi 2013. Por isso que eu acho que nós estamos mais semelhantes a 2017. E essa história toda é para que vocês se mantenham firmes, porque a gente já teve um exemplo no passado em que pode realmente só ocorrer essa expansão a partir de outubro desse ano. O risco lá vai ser muito mais elevado? Vai, ó, óbvio que vai. Porém, a gente já viu que esse comportamento aconteceu no passado, e foi justamente quando o dinheiro ele chegou não só para o Bitcoin, mas para como todas as altcoins. E aí lá na frente a gente vai olhar para cá e falar, e aconteceu mais ou menos da mesma forma. Como as pessoas viveram o ciclo de 24 e 25, tão óbvio, não conseguiram ganhar dinheiro. Depois que passa, todo mundo enxerga. Mas não deixe de enxergar quando está acontecendo. A gente está vivendo mais ou menos a mesma coisa. É óbvio que está demorando, entre aspas, para deslanchar, mas mais uma vez, isso pode acontecer só na fase final, talvez só em outubro. É a realidade. Assim como no ano passado começou a subir só no último trimestre. Então, tenham isso em mente, mantenham-se firmes e vamos que vamos, família. Se você não tem seu cartão da Bybit ainda, tá esperando o quê? Link na descrição do vídeo com cashback em cripto, muito prático, reduz burocracia. Pede hoje totalmente gratuito, link na descrição do vídeo. Para fechar nosso conselheiro financeiro, né? Estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, eu não gosto de Bitcoin. O azar é seu, não o meu. Todos ótimo dia. Até amanhã.